Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Programa da Fé. De volta à palavra original. Saúdo a todos os meus ouvintes com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados e preciosos, nós vamos simular nesta programação um tribunal. Vamos simular o que acontece todos os dias. Um tribunal que tem como promotor Satanás, como testemunha de acusação 3 pessoas: o senhor incredulidade, o senhor ceticismo e o senhor impaciência. E pasmem vocês, esses 3 homens são testemunhas de acusação. E a acusação é contra Deus. Deus é que está no banco dos réus. Eles acusam a Deus de quebra de promessa. Agora, o advogado de defesa é o Espírito Santo. O júri somos nós, os cristãos genuínos, e o juiz também somos nós, porque a sentença é dada de acordo com o que decide o júri. Então se apresenta agora a testemunha de acusação chamada senhor incredulidade. Eu juro falar a verdade nesse tribunal. Eu estava em uma reunião, fui convidado, e eu criei porque eu estava doente, fui a esta reunião, e o pastor pregava Marcos 16, versículo 18. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E eu fui para a fila de oração. O pastor colocou as mãos sobre mim. Alguns irmãos diziam que estavam curados, mas já faz 2 semanas que eu fui e eu continuo doente. Então estou processando Deus por quebra de promessa. Desce o senhor incredulidade, sobe o senhor ceticismo. E ele disse: ora, eu nunca fui numa reunião, mas como eu estava doente, recebi um convite que haveria unção com óleo. Eu fui. O pastor pregava Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Entrei na fila,
recebi a oração com a unção com óleo e já faz alguns meses eu continuo doente. Eu fui enganado. A palavra de Deus não merece crédito. Eu estou aqui acusando Deus de quebra de promessa. Desce o senhor ceticismo, sobe então o senhor impaciência. E ele diz também que foi numa reunião. Ele disse: eu nasci paralítico e fui numa reunião que o pastor dizia falar a palavra e que o monte seria removido do seu lugar. E disse que a paralisia era um monte. E ele leu Marcos 11, 22 e 23, onde diz: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, que se disseres a este monte, levanta daqui e vai para lá, e não duvidar em seu coração, mas crer que aquilo que se diz se fará, tudo que vos disser será feito. Ele olhou para mim, ele falou a palavra, e já faz quase um ano eu continuo tendo que usar essas muletas. Estou acusando Deus de quebra de promessa. E mais, toma a palavra novamente o promotor Satanás e diz: falam que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Falam que ele está vivo. No entanto, perguntou para as testemunhas de acusação, o senhor incredulidade, o senhor ceticismo, o senhor impaciência, dizendo: vocês viram algum homem com as marcas nas mãos andando aí pela cidade? E eles disseram: não, ele não ressuscitou. Por isso que nós ainda estamos enfermos. Mas chega a vez do advogado de defesa. E ele começa a dizer que a fé que é requerida para receber as bênçãos não é uma fé intelectual. Tem que ser uma fé sobrenatural. E mais, em nenhum lugar da Bíblia está estipulado o prazo para alguém receber a cura depois da oração da fé. A Bíblia diz que o enfermo será curado. Mesmo porque, na morte de Cristo, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, versículos 4 e 5. Então, esses três seres aí, eles tinham uma fé intelectual. Mas eu tenho testemunha que prova que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus funciona, que a palavra de Deus não é quebrada, que a palavra de Deus é a verdade. Sim, eu posso chamar várias testemunhas, mas eu quero chamar o nosso pai da fé, Abraão. Então sobe Abraão na tribuna e ele começa a falar. E ele disse: o meu nome ainda era Abrão. E eu ouvi a voz de Deus.
Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu criei naquilo, e eu saí sem saber para onde ia. E eu fui esperando. O tempo foi passando. Sara, a minha esposa, ela era estéril desde uma jovem. Nós tínhamos 10 anos de diferença. E nós estávamos com 75 anos e ela 65, quando Deus falou comigo. Eu criei, eu saí, e o tempo foi passando. E esse espírito, senhor incredulidade, senhor ceticismo, senhor impaciência, sempre usaram pessoas para fazê-los desacreditar da palavra de Deus. Mas eu tampei meus ouvidos para eles e me firmei na promessa de Deus. E não enfraqueci na fé. E nem atentei para o meu próprio corpo já amortecido, porque eu já era de quase 100 anos de idade. E nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidei da palavra de Deus por incredulidade. Pelo contrário, eu mandei o senhor incredulidade calar a boca, o senhor ceticismo calar a boca, o senhor impaciência calar a boca. Mas eu fui fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo, absolutamente certo, de que aquele que prometeu era também poderoso para assim realizar. Eu permaneci firme. E um belo dia, eu estava me refrescando nas frondosas sombras dos carvalhais de Manre, quando chega 3 homens. 2 eram anjos, Miguel e Gabriel. O outro era Deus. Os 2 iam destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus, Elohim, veio trazer uma notícia maravilhosa. Conversando comigo, ele olhou para os meus olhos e disse: por esse tempo da vida, Sara, tua mulher, terá um filho. Então, eu fiquei feliz, mas de repente ele fala: por que riu Sara? Dizendo: poderia eu ter deleite com meu senhor, sendo nós já velhos? E ele então disse: por que riu Sara? Dizendo: poderíamos gerar, sendo nós 2 já velhos? Há alguma coisa difícil para Deus? Ora, não há difícil nem impossível. Para Deus, tudo é
impossível. Quando deu 9 meses lá na frente, nós já estávamos ali com o meu Isaac nos braços, felizes. A palavra de Deus, seu senhor promotor, a palavra de Deus, seu senhor incredulidade, seu senhor ceticismo, seu senhor impaciência, ela não opera segundo o senso comum. Deus é paradoxal. Sim, enquanto o homem pensa que Deus vai fazer de um jeito, através da lógica, do senso comum, Deus não vem desta forma. Por isso Deus nos desafia a crer nele. E eu criei e me dei bem, porque de Isaac veio Jacó, de Jacó veio 12 patriarcas. Sim, e então, dos 12 patriarcas, um deles era Judá. E de Judá nasceu aquele, daquela linhagem que nós chamamos de o leão da tribo de Judá. E através dele, todas as famílias da terra são beneficiadas. Deus cumpriu com a sua palavra. Deus não pode ser acusado de quebra de promessa. Não! Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Portanto, Deus não pode ser acusado de quebra de promessa. Eu sou uma testemunha. Então, o advogado de defesa, não podendo chamar todas elas, ele começa a dizer: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força e na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Sim, aleluia, é muita testemunha, provando que Deus não quebra a sua promessa, que a incredulidade do mundo não pode anular a agenda de Deus. E nós somos o júri. Deus está então absolvido. O juiz bate o martelo. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não falha. E por isso nós vamos orar a oração da fé. Te convido para orar comigo a oração que pode muito em seus efeitos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Rei da glória, Senhor dos exércitos, nós nos inclinamos a Ti, com humildade de coração, temor e tremor, conhecendo a Tua sapiência, conhecendo
a nossa fragilidade. Mas a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crer. Senhor, Senhor, sou uma testemunha viva que o Senhor é cardiologista, é especialista, e não só em cardiologia, mas é oftalmo, é oncologista, é ginecologista, é especialista em todas as áreas, é psicólogo. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é aquilo que nós precisamos. Meu Deus e meu Pai, estende, Pai, a tua mão de poder, para abençoar os meus ouvintes. Tem pessoas desempregadas, precisando de um emprego, de uma porta aberta. Há pessoas enfermas, há pessoas desenganadas pela medicina. O laudo do médico é morte. Pessoas que foram para casa para morrer. Pessoas que estão tomando morfina para tirar a dor, mas não tem para elas chance alguma na medicina. A medicina é boa. Nós amamos os médicos, mas, infelizmente, o poder do homem não pode igualar-se ao teu poder. Mas, Senhor, estende a tua mão de poder e abençoa, matando o câncer, o diabetes, dando saúde para o nosso povo, saúde geral, do alto da cabeça, à planta dos pés, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço que os enfermos sejam todos curados, os presos libertados. Aleluia! Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.